Fala aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui um vídeo gravando para vocês. Alexandre Paiva na voz, canal Alexandre Paiva. Já dá aí o joinha, o like, o curtidinha, para não esquecer no final. Já valoriza o trabalho, porque não é fácil. Nós estamos aí rodando o país, nós estamos trabalhando e buscando a mudança social, que você que me acompanha sabe qual é. Nós precisamos de justiça, de igualdade real entre homens e mulheres no judiciário. E nessas andanças, eu estou aqui com uma pessoa que tem um conhecimento jurídico muito grande, que eu decidi bater um papo com ele justamente para que a gente pudesse ter um entendimento do que é possível fazer com essa situação toda caótica no judiciário. E eu queria apresentar para vocês aqui o meu já amigo, Marcos Benacchio. Tudo bem, Marcos? Eu me chamo Marcos Benacchio. Sou pesquisador jurídico, atuo nessa área de pesquisas há mais de 20 anos e recentemente estou focado nessa linha de trabalho, municiando toda a comunidade de bem, orientando também as pessoas que precisam desse arcabouço de conhecimento. Sou doutor pela Universidade Federal, sou pesquisador CAPES, sou pesquisador do CNPq, e atualmente estou focado nessas questões jurídicas. Contribuir com a sociedade num tempo que está um caos é a minha obrigação, é meu papel social. Afinal de contas, quando eu atuo nessas áreas de pesquisa e no mestrado e doutorado que eu realizei, eu fui um bolsista, fui pago por essa população. Nada mais nobre do que retribuir a sociedade, do que retribuir quem pagou grande parte dos meus estudos como pesquisador, é orientar as pessoas dentro de uma cadeia construtiva, sólida e organizada do sistema jurídico, que pode parecer um pouco complicado, pode parecer um pouco difícil, mas com estudo, com técnica e com conceitos bem definidos, a gente consegue municiar todo mundo que precisa deste artefato, desta base jurídica para poder se proteger. Esse é o meu papel dentro dessa linha de pesquisador jurídico. Perfeito, Marcos. É importante, a sociedade hoje carece de pessoas como você que se propõem a pesquisar, estudar o problema. A maioria teme o julgamento social e eu fico feliz de encontrar contigo com essa coragem de tocar nesse tema tão complexo. Quem me acompanha sabe. Eu nunca, desde o começo, eu nunca me propus a ser um intelectual, até porque não tenho a formação acadêmica que o amigo tem. Eu sou mais um general de batalha, de guerra. Vou, tomo tiro, dou tiro, frente de batalha, estou de peito aberto. E eu fico muito feliz de agora, nesse momento da nossa luta, nossa fase, começar a receber apoio de pessoas também da área intelectual que se propõem a, de fato, ajudar a mudar um entendimento social que constrói injustiça. Eu não sei se você tem essa visão, essa opinião também, mas hoje, em busca de uma igualdade, nós estamos vivendo um momento de insegurança jurídica, de efetivamente desigualdade. Essa é a visão que você tem também, Marcos, ou não? Com certeza, Paiva, é por isso que eu estou nessa. O que está acontecendo hoje é o silêncio dos intelectuais. Está ocorrendo uma perseguição a um determinado grupo, podemos dizer que são aos homens neste momento. Está ocorrendo uma divergência enorme entre a leitura e a conceituação das leis e, sobretudo, nós estamos danificando o que tem de mais belo dentro de uma sociedade democrática, que é a família. O meu papel como pesquisador jurídico atrelado à linha educacional é proteger a família, manter que a família tenha esse pilar, esse brilho, essa constituição da sociedade e, sobretudo, garantir a segurança de uma criança. Essa Lei Maria da Penha, ela vem com vários itens que são catastróficos, e é isso que eu quero apresentar, é por isso que eu estudo diariamente todas essas questões que envolvem vara de família, e a Lei Maria da Penha, ela precisa ser revista ou precisa ser extinta urgentemente. Vara de família, o senhor tocou num tema importante porque pega muito para mim, pessoalmente, quem me acompanha sabe, muitos dos meus seguidores também vivem essa tragédia pessoal nas varas de família Brasil afora. Eu queria que o senhor comentasse o que é hoje esse instrumento vara da família nessa temática Lei Maria da Penha, violência contra a mulher. Como é que o senhor enxerga a questão das varas de família no Brasil hoje?
Perfeito, ótima pergunta, Paiva. Vara de família, mas que de família não tem é nada. Nós temos essa linha, que é um órgão do sistema jurídico, que se determina como vara de família, que vem para debater, tomar decisões sobre questões de família. Divórcio, guarda dos filhos, alimentos, que é a pensão alimentícia, e todo este bojo que confere a uma família. Porém, a vara de família não está atuando com eficácia. Ela simplesmente adotou uma postura que vem lá das varas criminais, com base na Lei Maria da Penha, e lança todos os adjetivos que preconizam a Lei Maria da Penha como medida protetiva, por exemplo. O que tem a ver a criança no meio de um conflito de casal? O que tem a ver distanciar um pai de um filho por conta de um conflito entre dois marmanjos, uma mulher, né, marmanja, e um homem, né, marmanjo? O que tem a ver a criança no meio disso tudo? A vara de família não exerce, não entrega a sua obrigação legal. E é por isso que nós, como pesquisadores, que trabalhamos com educação e ensino, a base é o quê, Paiva? A base é a família. Se nós, intelectuais, não se envolvermos diante do que está acontecendo, vendo absurdos ditos aí por autoridades que estão dentro de grandes esferas, o colapso é inevitável. Na vara de família, a leitura que o senhor faz é de que o conceito feminista está impregnado ou não? É uma discussão interessante. A mulher luta por direitos há muito tempo. Os direitos das mulheres não podem ser diferentes dos direitos dos homens. É claro que há muito tempo atrás a mulher teve uma série de complicações, a mulher foi isolada por alguma sinergia até da cultura. Ela tinha que ficar em casa, cozinhar, se preparar e estar ali cuidando de tudo isso sem ter voz. E talvez esses traumas que nós tivemos no decorrer lá da década de 1920, até ali em meados da industrialização, a Revolução Industrial, abriu portas para a mulher se manifestar com mais eficiência. No entanto, o que nós chegamos hoje é a autodestruição da mulher por ela própria. No momento que você não tem família, Paiva, na sociedade, no momento que você tem uma lei que está exterminando a constituição familiar, a mulher está se automutilando. A mulher está se autoexterminando por si só. Não digo, e eu até tomo muito cuidado em entrar neste debate feminista e feminino, que são linhas muito subjetivas, são linhas muito questionáveis. O meu papel como pesquisador jurídico é trabalhar em prol da constituição da família. E estes exemplos, estas linhas que trazem as mulheres, ou feministas, ou femininas, devem estar atreladas à concepção da família. Então eu prefiro sempre trabalhar com o princípio da família. E o que vem de carona nisso tudo, as ações das mulheres em prol dessas falsas denúncias, desses intuitos de vingança, isso deve ser uma questão debatida urgentemente, porque nós temos uma bomba nuclear, que é a Lei Maria da Penha. Perfeito. Eu trago essa questão do feminismo, sei que o senhor, como um professor, como um estudioso, não vai entrar nessa perspectiva mais de combate como é a minha, mas quem me acompanha sabe que hoje elas me odeiam, né? Eu não tenho ódio por vocês, meninas, só que eu também não amo vocês, porque eu considero, no meu ponto de vista, professor, que muito disso, até entrando nessa questão da família, que quando você começa a pesquisar, estudar também a nascente, a raiz do feminismo, o feminismo combate essa questão de família. Destruir aquela família patriarcal, porque o conceito das feministas, e por isso que eu perguntei se tem essa infiltração desse pensamento na vara de família, porque o feminismo trabalha para destruir o conceito patriarcal, que elas dizem que é o que vem do pai. Patriarca vem de pai. Pai é o homem, que já transcende, vai até Deus, né? Enfim, é uma cadeia hierárquica masculinizada, segundo as feministas, que precisa ser destruída. E hoje gera-se também vários outros tipos de conceitos de família, né? E eu elenco, né, isso como um dos grandes problemas sociais que nós vivemos hoje. Eu elenco o feminismo como um câncer social, né? Não sei a opinião do senhor, mas eu sou muito claro em falar, participei de um debate recentemente com feministas, mas eu queria trazer essa pergunta porque eu acho importante a gente entender a raiz dos problemas.
Eu queria ver, na opinião do senhor, qual que é a raiz desses problemas que a Lei Maria da Penha traz hoje. O senhor tem uma leitura com base nos seus estudos do porquê que nós chegamos nesse ponto hoje, social, claro, desse embate entre homens e mulheres? Claro, com certeza. A sociedade está doente, Paiva. Eu digo mais, o feminismo, as pessoas que se rotulam como feministas, elas têm uma série de dificuldades, elas têm uma falsa leitura do que de fato está acontecendo. É um discurso meramente político. Ideológico, né? Ideológico, político, ideológico, dentro de uma linha que é irreal. O berço da sociedade é uma família. É claro que hoje existem vários tipos de família, homem com homem, mulher com mulher, e isso deve existir como qualquer tipo de sociedade democrática e sociedade laica que preconiza o bem-estar das pessoas. O que nós não podemos é manter esta busca ou esta caça aos homens. Homens não são monstros. Homens são seres humanos. Dentro dessa concepção, mais uma vez eu elenco que toda a sinergia que existe entre família, diferentes tipos de família, isso faz parte, o homossexualismo lá atrás já era uma realidade. Simplesmente ele aflora hoje, dentro da concepção também, eu venho do ramo de biologia, os animais, e tudo isso é uma questão de escolha. As pessoas devem ter, sim, essa escolha. Agora, eu danificar um ser humano, o seu direito não está acima do meu direito. E é isso que está acontecendo. Essa discussão de feminista, feminino, essa discussão que pressupõe de onde vem toda essa ideologia, eu costumo usar de forma muito clara que a mulher, ela construiu um posicionamento no mercado de trabalho, mas ela não está conseguindo se manter no mercado de trabalho. No momento que eu tenho essa fragilização, no momento que eu tenho essa desconstrução social, no momento que eu tenho essa marginalização com o homem, eu estou colocando a mulher em risco. E hoje, a mulher acredita muito que a vingança, que falsas acusações e que essa lei Maria da Penha está protegendo ela. O que nós sabemos, e pelos próprios dados estatísticos, várias pesquisas que demonstram, a lei já tá ali praticamente com 20 anos e os casos de violência contra a mulher, os casos terríveis contra a mulher não param de aumentar. Eu falo com muita propriedade que esta lei ela não protege nada, ela é simplesmente um mero marketing e um mero instrumento de vingança para as mulheres que estão aí desprovidas dessa leitura social correta, que é a base familiar. Quer seja homem com homem, mulher com mulher, para mim pouco importa. A família deve ser o berço epistemológico de toda a sociedade. A Lei Maria da Penha, conforme o senhor citou, ela traz essa visão, de fato, na lei, na minha visão, ela documenta, ratifica essa discriminação contra o homem. Coloca o homem como já o potencial agressor, abusador, eslufador, não vou nem falar a palavra para não dar problema aqui, né, com a plataforma. Cria-se uma narrativa de demonização ao homem. Essa narrativa que o feminismo criou, no meu ponto de vista, é que gerou a Lei Maria da Penha, porque passa a ser visto socialmente como errado, como o vilão, o homem, e a mulher como eterna vítima. E aí gerou-se, sim, essas distorções legais. O senhor, como pesquisador, está notando isso. Então, nós estamos abordando aqui com profundidade do porquê que chegou nesse ponto, né? Onde no judiciário o homem senta na frente do juiz, uma mulher senta na frente do juiz, e o juiz vai tomar um lado, o que na prática é totalmente já imoral, além de inconstitucional, porque em tese o juiz devia ser imparcial, isento. Tem uma questão, eu não sei se o senhor tem acompanhado, que existe um protocolo, uma determinação do CNJ, que é a tal da justiça com perspectiva de gênero. Recente, né? Recentemente, 2021, 2023, exatamente. Teve uma alteração. Então, o senhor, como pesquisador jurídico, qual que é a tua visão com relação a esse protocolo? Porque, na minha opinião, isso em si só já deveria ser questionado por todo mundo que trabalha com direito. Isso, para mim, é um grave problema. O senhor tem acompanhado essa problemática da justiça com perspectiva de gênero? Claro, com certeza. Nós temos hoje um grande problema, que é a manada. O que é a manada? É colocar a mulher como a vítima.
E isso justifica todo tipo de estrutura jurídica que está caminhando. A mulher, ela é a vítima social. A vítima social é a mulher. Quais são os meios que forjaram isso? A história da mulher, a luta do posicionamento da mulher no mercado de trabalho. O que ninguém fala é que hoje a mulher é que ocupa os principais postos intelectuais. O que ninguém fala é que a mulher hoje que mais estuda. O que ninguém fala é que a mulher hoje, acima de tudo, ela tem trânsito livre em qualquer setor do mercado de trabalho. Trabalhando um pouquinho com o protocolo, Paiva, eu diria que ele fere com toda certeza os direitos de um ser humano. Eu prefiro sempre trabalhar, e a minha leitura sobre todo o nosso debate aqui de hoje vai ser em relação à família e ao ser humano. Eu rotulo homem e mulher como sendo a mesma coisa. Os direitos do homem devem ser preservados o artigo e os direitos o artigo 5º da Constituição diz que todos somos iguais perante a lei, né? Exatamente, perante a lei todos somos iguais. E é assim que, na minha percepção, adoto a política de pesquisa sempre pensando em que todos somos iguais. E é assim que deve ser. Nesse ponto de vista, não seria a Lei Maria da Penha inconstitucional porque ela fere o artigo 5º ou não? A Lei Maria da Penha não é apenas inconstitucional. Ela fere toda a cadeia da base de uma sociedade. Porque ela detona, ela corta, ela extermina a possibilidade de ter uma família. Esse é o grande problema da Lei Maria da Penha. Talvez seja o objetivo dela, né? Vai saber. Nunca sabemos o objetivo final, o que tem por trás disso tudo, e também reflete aí uma subjetividade. Nós, como os pesquisadores, trelando sempre pesquisa quant e qualitativa, eu tenho que trazer apenas dados científicos e mostrar situações com base na ciência. Sou um palpiteiro, eu sou um opinador de internet, né? Exato. Eu sou um estudioso, mas eu aqui estou para fazer essa provocação de pensamento de raciocínio social. Fique à vontade. Será que, né, efetivamente, não seria a Lei Maria da Penha a causa do aumento da violência contra a mulher? Porque eu tenho, isso aí, vamos falar, é uma opinião minha, tá? Porque, qual que é a minha visão, professor? Os homens começam a se sentir injustiçados. Não estou aqui, deixando bem claro, tá? Antes de qualquer corte malicioso que possa fazer, não estou aqui incentivando a violência às mulheres, porque já vão usar essa linha de raciocínio. Mas, conhecendo um pouco da psique masculina, o homem, em geral, ele tem a tendência a ser objetivo. Quando ele é culpado, ele fala assim, foi mal, errei, estou pagando o que eu mereço. Agora, quando o homem ele não comete aquele crime ou aquela acusação que lhe foi imputada, aquilo dói talvez mais nele do que ele ser descoberto por algo que ele fez efetivamente. E aí, muitos homens, será que não aumentam a violência e a agressão contra as mulheres? Porque eu quer saber? Então, se ela está falando que eu fiz isso, agora eu vou fazer efetivamente, eu vou botar para quebrar. Porque o homem, ele não aceita injustiça. E quando ele vê que o sistema judiciário não traz a ele a justiça que é prometida, ele vai ter, quer saber? Farei eu a minha justiça. E aí que acaba acontecendo as atrocidades contra as mulheres. É interessante a sua leitura, até mesmo porque os dados estão aí. Contra dados, contra fatos, não há argumento. Então, eu retorno com outra pergunta. Quantos anos tem a Lei Maria da Penha? Ela foi sancionada em 2006, 19 anos vai fazer agora. Perfeito, 19 anos. Nesses 19 anos, os dados, as estatísticas, as pesquisas mostram que aumentou ou diminuiu a violência contra a mulher? Segundo a imprensa, aumenta todos os dias, né? Sem parar. Perfeito. Então nós temos dados sólidos que mostraram que aumentou. Lógico que isso é um dado sólido, é uma pesquisa, é um levantamento demográfico, social. Os números são preto no branco, é certo. Ali. Diante disso, eu respondi a sua pergunta. Sim. Eu coloco porque geram-se narrativas, tá? Por exemplo, eu aqui agora falando um pouco, né, da minha pessoa, quem me segue aqui sabe, eu estou sendo investigado, perseguido, fui apontado pela imprensa como líder da campanha do discurso de ódio contra as mulheres. E uma das narrativas que estão utilizando é que nós, na rede social, estamos, com o que nós falamos, aumentando o ódio contra a mulher. Ou seja, é gerado uma narrativa contrária. Então, eu tenho total liberdade para fazer a minha análise, assim como eles têm a liberdade para fazer a análise deles, segundo eles, apontando o problema, eu estou colocando as mulheres em risco. Inclusive, no processo que eu sofro, uma das acusações
é de que eu, com o meu trabalho, coloco em risco todas as mulheres do Brasil. Olha só, ou eu sou muito bom no que eu faço, ou as leis são tão frágeis que um cara sozinho, gravando um vídeo no quarto dele, às vezes até de cueca, igual o William Bonner, né? Diz que o William Bonner grava o Jornal Nacional de cueca, né? Só bota o terno em cima. Enfim, como o plano é aqui... Então, das duas, uma. Ou eu sou um cara muito bom no que eu faço, eu estou ali aumentando o ódio contra as mulheres, que eu reputo isso como uma falsa acusação também, porque apontar o problema é justamente botar o dedo na ferida para provocar o sistema judiciário e penal a resolver o problema. Não, aí eles dizem que o problema sou eu. Eu, então, devolvo o problema. São vocês que criaram leis injustas, leis que promovem a falsa acusação, porque é uma promoção, incentiva as falsas acusações. A lembra da pena, na minha visão, professor, ela acaba gerando o incentivo. Porque, pensa bem, nós estamos no Brasil. No Brasil, existe uma cultura do jeitinho brasileiro. O brasileiro, infelizmente, tem na cultura dele assim, vamos buscar o caminho mais fácil, o caminho mais malemolente para atingir o objetivo. Uma mulher que pega uma advogada, vamos pegar uma advogada. Ele já alguma vez falou que você era feia ou boba? Ah, uma vez ele falou sim que eu era feia. Isso é violência psicológica. Então, gera-se esse incentivo para esse tipo de acusação. Eu digo um pouquinho mais, Paiva. É uma questão tão permeável que, em alguns momentos, eu tenho desprazer de acompanhar momentos ou cortes de uma grande novela que ocorre à noite. Não posso falar qual é a novela, nem qual é a emissora. Mas vamos fazer propaganda. Eu me deparo com uma situação que é terrível. Nos pequenos flashes que eu tive o desprazer de ver, eu vi esta novela ensinando a mulher a fazer falsas acusações. Eu vi essa novela ensinando a mulher a cuidar de bebê reborn. Eu vi nessa novela a destruição em massa da família. É algo muito além do que simplesmente uma concepção pontual. Nós estamos falando de uma cultura que está sendo inserida por veículos enormes de comunicação em âmbito nacional. Essa cultura, essa desmoralização do homem, ela acaba, consequentemente, sendo palco, ela acaba sendo audiência. Inclusive, eu tenho até um amigo que possui um jornal que ele fala, nossa, quando acontece um acidente, quando acontece alguma catástrofe, isso é positivo, porque eu vendo mais jornal. Infelizmente, o que ocorre é isso. A massa, a manada, ela é conduzida pelo que dá ibope. E uma novela de alto percurso, um horário nobre, onde as famílias estão reunidas, que ensina a mulher a fazer falsas acusações, que essa mesma novela ensina que a pessoa deve ter um bebê reborn para ter uma sustentação emocional, é nosso papel como pesquisador, nosso papel como um agente intelectual, um formador de opinião, entrar nesse debate. A coisa está indo para um lado muito terrível, está indo para uma área perigosa, e a mulher, ela precisa contribuir nessa luta. É uma luta em prol de todos. Todos vão perceber os enroscos, as armadilhas que está sendo causada a curto, médio prazo, e os dados estão aí. Novamente puxando para essa questão de dados, eu trago essa informação e te retribuo com uma pergunta diante da alienação parental. Eu sei que o senhor é uma pessoa aí que sofreu muita perseguição e que está há muito tempo sem ter contato com as suas filhas. 6 anos, cara. 6 anos. 6 anos. 6 anos sem ver suas triste, filhas. é cruel. É uma realidade. Assim, ó, eu evito até... Isso me machuca, de fato, de verdade. Assim, quando eu começo a falar, isso me trava, me embarga, porque é um problema que não está resolvido dentro, internamente. Hoje eu tento ressignificar, porque eu já perdi, foram 6 anos, as minhas filhas eram crianças, hoje já são adultas, né? Adolescentes e adultas, com escolhas próprias, mas infelizmente com a cabeça totalmente contaminada com informações errôneas, falsas sobre o próprio pai. E eu me sinto impotente. E é por isso que eu estou aqui. A Lei Maria da Penha favoreceu, deu uma vantagem para a mãe alienadora? Total. Inclusive, eu hoje aqui estou em frente ao amigo porque eu vi que o problema todo ali, não vou aqui tirar também a culpa dela com mau caratismo, porque para mim uma mulher que afasta um pai que ela sabe que é bom é mau caráter.
Ah, não, ela tem transtorno, desculpa, é mau caráter. Então, não tirando a culpa dela, mas eu culpabilizo muito a ferramenta que ela utilizou, que é a Lei Maria da Penha. E eu já disse isso algumas vezes, eu me tornei o inimigo número 1 da Lei Maria da Penha. Eu tenho aí recebido muito ataque por conta disso. E eu mirei todas as minhas energias na arma que ela utilizou para não mirar a minha energia nela. E é uma recomendação que eu dou para os homens também, como eu falei para vocês. Injustiça, fere, dói. Tem muito homem que, inclusive, como eu te falei, eu recebo mensagens, os caras assim, extremamente revoltados, eu tento segurar os caras, falar para eles, não, se trata, esse não é o caminho, mas os caras falam, pai, eu vou matar essa mulher. Eu vou me matar. Então, quer dizer, é um limite no extremo do estresse mental que a pessoa passa. E eu sei o que é isso que eu passei. No primeiro ano eu passei uma depressão profunda, pensando coisas, me pegando, pensando coisas que eu nem imaginei que pudesse pensar. Mas eu, graças a Deus, eu tive o controle emocional suficiente depois que passou aquela onda de ódio, de raiva, de colocar toda a minha energia em cima da ferramenta que ela utilizou. Né? E felizmente, muitos homens entenderam isso também, tiraram o foco da mulher, porque, como eu te falei, muitas pessoas me acusam de estar causando ódio às mulheres. Eu tenho certeza, até por mensagem que eu já recebi, que eu já salvei vida de mulheres com essa minha iniciativa. Eu incentivo outros homens também a tirar o foco, a energia negativa e pesada da mulher. Porque o que eu digo é, você vai entregar para ela o que ela quer. Porque o cara, quando tem uma reação violenta contra a mulher, ele vai só estar confirmando aquilo que a mulher disse que ele era. Então você vai dar esse gostinho para aquela mulher, eu falo, não dá esse gostinho para ela, cara. Tudo que ela quer é que você enfie a mão na cara dela. Não dá para essa mulher o que ela quer. Então, com essa visão, eu tenho certeza que eu já consegui salvar mulheres, a vida de mulheres. Mas isso a mídia não vai falar, obviamente que não. Vai tentar deturpar o meu trabalho, vai falar... Porque assim, eu pego uma perspectiva masculina, uma visão do homem, sabendo como é que funciona a psique masculina, da reação, ação e reação, toda ação gera uma reação, e o homem, em geral, até por conta da sua formação fisiológica, né, a testosterona, a reação de raiva ela é imediata. A reação de um impulso da revolta. Então, eu estou com o meu trabalho ensinando as pessoas a controlarem a sua energia masculina negativa, porque tem a energia masculina positiva, que salva, mas essa mesma energia positiva pode ser a que destrói também. Sabe, Paiva, tudo isso que você está mencionando vem ao encontro das pesquisas e dos relatos e vira e mexe, aparece também alguém pedindo essa ajuda intelectual. E tudo está em torno, no meu ponto de vista hoje, que eu aprofundei bastante as pesquisas, eu costumo dizer que todos são vítimas. A mulher alienadora, ela é uma vítima também. Ela é uma vítima desse sistema que municia, que deixa ela empoderada falsamente, ela acaba aumentando uma falsa denúncia, acaba aumentando um sentimento de ódio, um sentimento de perseguição, e ela acaba se tornando uma vítima. E os dados, a pesquisa, existe um manual de alienação parental que foi feito por vários notórios, um aglomerado de pesquisa que mostra uma mãe alienadora, ela sofre. Por mais que ela está fazendo você sofrer, ela está sofrendo também, porque ela fica ali, eu posso perder a guarda, uma coisa vai acontecer. Ela tem sérios tipos de problemas. A literatura mostra também o papel crucial dos advogados no caso desse. Quando a mulher procura uma delegacia, ela vai sozinha, ela pode falar o que ela quer. Mas quando ela vai para o meio jurídico, quando ela coloca uma petição, um processo jurídico, ela precisa de um advogado. E a literatura mostra que quando o advogado é beligerante, quando o advogado é mau caráter, quando o advogado quer participar e aumentar, aí sim a coisa fica pior ainda. E nada se leva em consideração. Simplesmente aquele momento. Mesmo que a mulher depois tente recuar, ela não consegue. Porque ela já iniciou o que a gente chama, depois eu vou apresentar bastante, é o que a gente chama de petição ou de processo de demolição moral contra o homem. Ela inicia isso. Depois, se ela se arrepender e tentar voltar atrás, fica feio para ela. Advogado ou advogada que está conduzindo o patrocínio jurídico dela fala, olha, isso pode dar problema e é meio que irreversível. Depois que ela entrou com um monte de falsas acusações, eles vão tentar fazer de tudo para perpetuar aquilo ali como verdade. Quando o senhor coloca que a mulher que aliena, eu já trago para o meu caso pessoal, é inevitável, porque eu passo por isso, minhas filhas passam por isso.
falar que ela é vítima, eu não consigo ainda ter essa visão. Eu entendo o ponto de vista do senhor que diz que, olha, ela foi vítima de uma sociedade que incentiva a denúncia. Exatamente. Existe um incentivo social para a mulher denuncie. E aí, quando você fala denuncie, tanto faz se é verdade ou mentira. Ó, denuncia. Exatamente. Denuncia depois. Mas só que, na minha visão, tira um pouco da responsabilidade, porque era um adulto. Era um adulto. O adulto tem que ser responsável pelas suas próprias atitudes. O que eu percebo é que existe muita infantilização da mulher. Coloca a mulher sempre como vítima, mesmo quando ela era uma canalha ao extremo, é uma sem vergonha. A tendência social é falar, não, coitadinha, ela é só uma vítima. Peraí, professor, eu entendo, só que nós temos que começar a separar, porque muita mulher canalha vai também usar essa narrativa, eu só alienei o meu... Porque aí depois que o cara tá 10 anos afastado do filho, né, ela vai querer criar uma narrativa para livrar a cara dela junto ao filho, que vai perceber que o pai foi afastado por conta de uma mentira, e ela fala, não, eu sou só uma vítima também. Não, professor, essa parte romântica que eu trouxe, Paiva, demonstra a literatura, a referência bibliográfica de tudo que acontece. E, embora o discurso foi polido e romântico, a coisa está mudando. Né? Tem muita mulher indo presa por falsa denúncia. Nós temos a notoriedade de vários delegados, vários juízes que estão desempenhando o papel com extrema intelectualidade, base de estudo. E depois eu vou citar, vou até parabenizar em público aqui alguns delegados que estão até compartilhando essas histórias. Chega a mulher lá com teatro, com Hollywood, porque hoje se a mulher chegar e falar o meu marido, ele é um alienígena, ele desceu com a nave espacial e me bateu com o bastão do filme Guerra nas Estrelas. É medida protetiva. E essas histórias estão caindo por terra. Eu digo e repito, embora nós possamos ter aí um ponto controverso de entendimento, eu afirmo, a mulher também é vítima desse sistema caótico. A sociedade como um todo acabou sendo vítima dessa terrível Lei Maria da Penha, que causa essa disparidade tremenda. Uma leitura falsa do que é a verdade, uma munição, uma bomba nuclear. E aí eu te pergunto, diante de tudo isso, é claro que o senhor sofreu muito, você vem com essa concepção mais amarga da situação, mas parando, analisando os fatos com dados, eu convido até uma reflexão. Os fins não justificam os meios, certo? Os meios que a mulher tem hoje, elas tornam toda a sociedade como uma enorme vítima. E a Lei Maria da Penha, ela carrega não apenas essa munição, mas ela carrega a destruição da família, como eu já bem disse, e, sobretudo, ela perturba a cabeça da mulher. Porque a mulher não tem hoje um relacionamento de resiliência. Né? Inclusive, qualquer coisa que incomoda a mulher, Paiva, ela fala, opa, um exemplo. Você está lá na sua casa, ou você acabou de conhecer uma pessoa, colocou para dentro da sua casa, a lei, ela martela. A Lei Maria da Penha, ela é utilizada por vários mecanismos, e principalmente de vingança. A mulher, ela se utiliza dessa ferramenta, que é uma bomba nuclear. Novamente eu repito, a Lei Maria da Penha é uma bomba nuclear. Você não tem escapatória, é medida protetiva e todos os outros dispositivos que a compõem. E a mídia tem um papel principal de fomentar a Lei Maria da Penha como sendo algo eficiente. A mídia, ela demonstra, ela conta casos, principalmente em novelas, em outros debates de discussões, esses programas que têm se demonstrado a favor da Lei Maria da Penha. Hoje a grande mídia, ela fomenta o uso da Lei Maria da Penha, o que causa um efeito colateral terrível. Eu tenho ali uma lei que foi mal redigida, uma lei que ela é totalmente contraditória à Constituição Federal, e eu tenho ainda o fomento da grande massa. Veja, é um problema social. Nós, como pesquisadores, nós, como intelectuais, devemos cair de cabeça nesse tema. Porque isso está piorando, Paiva. Inclusive para a proteção das próprias mulheres mesmo, né? É o que eu disse desde o início. A Lei Maria da Penha, ela está causando a autodestruição da mulher. Eu não sei se o senhor tem a mesma percepção que eu tenho, de que quando você fala de proteção à mulher, associou-se tanto a Lei Maria da Penha que você não consegue dissociar uma coisa da outra. Por exemplo, você não consegue falar em proteção às mulheres sem falar da Lei Maria da Penha. Então, o que eu entendo que seria necessário uma revisão,
Porque eu quero muito falar sobre proteção às mulheres, porque eu tenho 2 filhas mulheres. Eu tenho hoje uma companheira, eu tenho uma mãe. Mulheres, amigas na minha vida, enfim. Tenho uma irmã. Então nós não queremos, de forma alguma, que a mulher apanhe, morra. Não é isso. O grande X da questão é que você tem que poder criticar a lei sem ser visto como um cara que tem ódio às mulheres. Porque quando você fala, como você bem disse, professor, a mídia toda fomenta a utilização da lei, como se a lei fosse a solução para os problemas. E a realidade fática dos números diz que não. Tanto se fomenta a lei e, ao mesmo tempo, a violência está aumentando. Peraí, alguma coisa está errada. E quando você começa a sofrer perseguição, como eu sofro, tentativa de censura, de derrubada das minhas redes, porque eu estou passando esse outro ponto de vista, cara, a sociedade está caminhando para um rumo muito ruim, onde você não pode questionar um mecanismo, um instrumento legal, porque se você criticar, você corre o risco de ir preso. Olha para onde nós estamos caminhando. Então, eu acho que é fundamental, né, inclusive também promoção de estudos nessa linha, onde você promova a liberdade de expressão, onde você possa, com tranquilidade, criticar uma ação legal, jurídica, sem você correr o risco de ser chamado de agressor de mulheres. Por exemplo, eu tenho certeza que daqui para frente o senhor vai começar a ser chamado também como alguém que tem ódio de mulheres. Ah, com certeza. Então já se prepare que você também vai entrar pro hall aí das pessoas que estão aí promovendo o ódio às mulheres na internet. Por quê? Porque está questionando um mecanismo. É bizarro. Professor, é como eu sempre digo, nós temos que debater. O problema existe. Nós não podemos nos calar por medo de nos acusarem de qualquer coisa que seja. Ah, tem ódio às mulheres, coisa e tal. Ou essa pessoa quer promover um abusador, por exemplo. A alienação parental é um problema gravíssimo, que eu sou vítima. Muitos homens que me procuram, eles entram em contato em profundo desespero porque aquele filho é a vida dele. Eu sei porque eu vivo isso. E na sua visão, professor, como é que o senhor enxerga a tentativa de derrubada da única lei que nós temos como um pingo de esperança, que é a lei da alienação parental? Como é que o senhor enxerga essa tentativa do poder público de acabar com a lei da alienação parental? Porque existe uma confusão entre síndrome de alienação parental e alienação parental. Como é que é a sua visão com relação a isso, professor? Perfeito. Primeiramente, é importante explicar de forma clara o que é alienação parental. Pela lei, a alienação parental pode ser por síndrome ou por atos. Por síndrome é quando a mãe ou o pai alienador, ele fomenta discurso de ódio, a criança começa a criar um distanciamento do pai ou da mãe, a criança começa a ter um distanciamento do genitor ou genitora. Isso é síndrome, é quando o psicológico da criança é talhado para ele rejeitar o pai ou a mãe. Síndrome de alienação parental trabalha no psicológico da criança para rejeitar o pai ou a mãe. Ponto. Síndrome psicológico. E a alienação parental por atos, que é qualquer tipo de movimento. Vamos falar da alienação parental causada pelas mães. Porque, novamente, os dados, a estatística, a pesquisa mostra que grande parte da alienação parental é causada pela mãe. Quando a mãe impede do pai ter acesso a dados do colégio, quando a mãe não leva a criança no horário para fazer a convivência, muitos falam que é visita, mas não é convivência. Tem uma raiva de visita, porque eu não sou visita do meu filho, pelo amor de Deus. É convivência. A mãe atrasa, a mãe coloca vários tipos de empecilhos para não criar o momento de convivência. Isso é alienação parental por atos. São atos que a alienadora ou o alienador realiza para não levar a criança. Embora a criança goste de estar com o pai, o alienador cria vários atos para dificultar. Hoje, o principal deles são as falsas acusações, são as falsas denúncias. E ficou tão estratégico isso tudo, Paiva, que eles conseguem criar falsas denúncias colocando a culpa em outro setor. Relatório de colégio, por exemplo. Eu percebi que a criança disse isso. Eles criaram um mecanismo, hoje está tão sarcástico, podre e cruel essa questão, que eles fazem a denúncia e se blindam tirando deles da reta. Depois a gente vai comentar um pouquinho mais, e eu vou trazer uma história brilhante aqui. E voltando para sua pergunta sobre acabar com a lei da alienação parental, isso vem em prol do crescimento e dessa busca constante de sacrificar o genitor ou a genitora. Como nós sabemos, pelos dados estatísticos, quem promove mais alienação parental é a mãe.
nessa sequência, acabar com essa lei da alienação parental é favorecer para quem está alienando. E eu tenho que pensar na base. Se eu acabo com uma lei que é o único... que já com a lei da alienação parental já é difícil de provar a alienação parental, já é um caos o que está acontecendo. Imagina sem essa lei. No meu ponto de vista, essa lei tem que ser aprimorada. Exatamente. Essa lei tem que ter uma revisão, e aí depois eu vou trazer vários documentários, várias discussões, onde tem que existir uma mudança radical. Foi detectado a alienação parental, ainda mais por falsas acusações. Paiva, tem mãe acusando o pai de estuprador de criança. É mais pra grave. afastar. É mais grave que Isso se tornou muito comum em vara de família. Isso é terrível. Acusar um pai de estuprar o próprio filho para afastar ele. E não é de hoje. Eu vou trazer pesquisas de dados, de bibliografia, de advogados famosos, que inclusive foram ministros da Justiça, que já estavam alertando a população desde 1980, 1990. E nada aconteceu. Só está piorando. Acabar com a lei da alienação parental é ferir o direito das crianças. Perfeito. É uma leitura que eu faço também e me incomoda muito, sendo essa a única ferramenta que o homem tem para uma tentativa de defesa. E, como o senhor bem disse, é falho, porque não existe uma punição concreta. A punição extrema, geralmente, é uma perda de guarda, mas nós percebemos pela prática que é raríssimo acontecer. Só quando a mulher comete muita falha, mas muita, não é pouca não. A mulher tem que cometer muita falha para que acabe com a reversão. Então não é simplesmente o cara apontar uma falha da mulher, porque o entendimento com base naquela visão de perspectiva de gênero passa o entendimento para o judiciário de que não, a mulher é sempre a melhor cuidadora. Né? Nós temos aí um caso do menino Henri Borel, que é a prova viva. Né? Infelizmente não está mais vivo, mas o pai dele hoje é vereador no Rio de Janeiro, Leonel Borel, mas ali é prova de que a mulher nem sempre é a melhor cuidadora. Nós temos vários casos aí que eu apresento também diariamente de crianças sendo assassinadas pela própria mãe. Muitas vezes por vingança contra o pai por conta de uma separação. E sim, tirar que existe a alienação parental é negar a realidade. E eu estive recentemente numa audiência pública lá em Brasília, professor, e eu fiz questão de olhar na cara do pessoal lá. O debate foi lá no Ministério Público, se não me engano, e eu falei o seguinte: olha, os senhores podem até acabar com a lei. Vocês têm poder para isso. Agora, vocês não vão acabar com o problema. Vocês vão agravar o problema. Derrubando a única perspectiva de segurança jurídica que o homem tem, os senhores colocam em risco as mulheres e as crianças. Porque, infelizmente, tem muito homem que acaba desequilibrado ao ponto de tirar a vida até do próprio filho e dele depois. Extermina com aquela família. E aqui, mais uma vez, nós estamos incentivando. Homem, não faça isso. Não dê para a mulher, né, aquela narrativa que ela quer que você dê. Mesmo que seja em pós-vida, mas, enfim, não é algo que você vai contribuir com a tua própria vida, com a nossa luta. Pelo contrário, vai agravar o nosso problema, porque você acaba dando a justificativa de argumento, de narrativa de que, ó, tá vendo? O homem é louco mesmo, o homem é violento. Então, homens, não façam isso. Venham nos ajudar aqui, tanto a mim quanto ao professor, a mudar o entendimento legal, para que, na hora que der algum problema na vara de família, o juiz promotor, atue de maneira correta, justa, honesta, olhando para o homem e para a mulher como dois indivíduos que precisam dos seus direitos garantidos. Maravilha. Olha só, Paiva, a Lei Maria da Penha, ela causa um enorme estrago e ela tem essa força de trabalhar na questão da alienação parental. Estão interligados, né? Estão interligados. A Lei Maria da Penha está totalmente interligada com a alienação parental. E esse fomento, ou essa ideia, ou essa filosofia de tirar, de acabar com a lei da alienação parental, é contrário ao que grandes juristas, grandes magistrados, inclusive eu vou citar aqui o nome de uma pessoa que eu admiro bastante, que eu sigo, que às vezes até consigo conversar com ela, que é a Maria Berenice, ex-desembargadora, e ela até menciona, ela faz várias críticas ao tipo de alienação parental, as formas que são utilizadas, e ela deixa algo muito importante para reflexão. Um abraço para Maria Berenice, se ela estiver assistindo a gente aí, que ela menciona que a alienação parental é o mesmo que um crime hediondo.
contra crianças, né? Contra menores de idade. Com certeza. Porque eu sempre digo pro homem, nós somos vítimas, mas a maior vítima é o nosso filho, a nossa filha lá na ponta. Tem até uma passagem dela onde ela relata muito sobre essas falsas acusações. E ela é bem clara. Chega ao absurdo da mãe provocar, da mãe acusar o pai falsamente de abuso sexual contra a criança simplesmente para afastar. E ela é categórica. Devemos levar em consideração uma desembargadora, a palavra de um desembargador eu considero bastante. E ela é categórica. Isso é um crime hediondo. Sim. Um abraço para Maria Berenice, trabalho que vem desenvolvendo e essas pontuações que ela realiza. Eu acredito muito que o judiciário ele deve preservar o que é bom e cortar o que é ruim. Perfeito. E é tão hediondo porque a mulher que faz isso, ela não percebe que isso cria uma cicatriz eterna na vida, na trajetória daquela criança. Porque imagina só, daqui a 10, 15 anos, vai ficar aquela eterna sombra na cabeça daquela criança. Quem é a pessoa que seria a maior protetora dela, tem uma acusação de que abusou dela quando era criança. E como a criança era criança, não tem memória, ela não vai saber se aquilo é verdade ou não. Ela vai ficar eternamente na dúvida se a mulher sustentar essa mentira. Sabe, pai, é preocupante isso aí. E depois nós vamos aprofundar, até mesmo porque hoje o judiciário tem uma enorme dificuldade em detectar isso. Uma falsa denúncia, não à toa, que é a grande sacada da mulherada hoje, para você provar que é mentira, às vezes demora 3, 4, 5. Isso se você conseguir. E o trauma na cabeça da criança vai expandindo. Claro, e imagina esse pai acusado, porque normalmente os acusados são os pais. Imagina esse pai, homem, acusado. Se fecharmos os olhos, tem muitos pais inocentes cumprindo pena nesse exato momento, Paiva. Risco de vida na cadeia, né? Com certeza, porque lá na prisão, dentro de um sistema prisional, as leis contra isso, até mesmo os detentos, são severos com esse tipo de questão. Estuprador, agressor, tudo lá dentro, as leis lá dentro funcionam com certeza. Tudo isso só porque a mulher estava com raiva. O instinto de vingança. Cara, é cruel, é terrível, mas isso aí eu quero crer que vai mudar. Nós estamos trabalhando para isso. É isso aí.